Olá a todos, eu sou Cris Serra, pesquiso gênero, relações entre gênero, sexualidade e religião, principalmente nas manifestações de grupos organizados de cristãos LGBT e feministas cristãs no Brasil hoje. E estou aqui com o Éder. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Éder Belo, sou psicólogo clínico, psicanalista. Faço atualmente uma pesquisa sobre neoliberalismo e fundamentalismo religioso, pensando aí como as questões de gênero e sexualidade se tornaram um alvo dessas duas forças, digamos assim, e trabalho com questões relacionadas a gênero, sexualidade, laicidade, enfim, nesses atravessamentos com a psicologia. A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre as questões relacionadas à LGBTI-fobia nesse contexto de isolamento social. E como eu atuo também como psicóloga clínica, eu tenho trazido, a gente vai compartilhar aqui, eu e o Éder, algumas reflexões a respeito dessas questões também a partir das nossas práticas clínicas. Nessa situação de isolamento social, a gente tem observado, eu tenho observado muito a situação das pessoas LGBTI em isolamento, em situações muitas vezes em que por conta da falta de independência financeira, ou às vezes pessoas que já não dependem mais financeiramente dos pais, mas porque precisam cuidar dos pais, pessoas que estão em isolamento, junto nas casas, junto com suas famílias, junto com pais, junto com irmãos e irmãs, ou porque já moram com eles, ou porque tiveram que voltar para a casa dos pais. E essa situação de isolamento que a gente está vivendo, ela já já provoca por si só um enorme tensionamento das relações de uma maneira geral, pela proximidade, pela convivência, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela falta de válvulas de escape, pela impossibilidade de sair, pela dificuldade, muitas vezes, para adequar horários, como é que é a sua vida cotidiana, as suas rotinas, com as rotinas da família. Eu tenho muitas pessoas que relatam que estão trocando o dia pela noite, porque a noite é um momento em que elas podem ter sossego em casa para fazer as coisas, para trabalhar, para estudar, enfim. Além desse tensionamento já normal, natural, esperado, pela proximidade, pela convivência, a gente ainda tem o agravamento disso pela pressão dos sentimentos coletivos que estão envolvidos, pelo medo, pela angústia diante de uma situação de doença, uma situação de morte, de falta de políticas públicas adequadas e de reação do Estado adequada, à altura para enfrentar essa pandemia, muito pelo contrário. Por conta da polarização que já vinha acontecendo no nosso país, que já vinha tensionando as relações, principalmente as relações familiares, polarizações políticas, diferenças de visão de mundo, diferenças de etos, que muitas vezes se agravavam em diferentes níveis geracionais, intergeracionais, mas também entre pessoas da mesma geração dentro de cada família, que são todos elementos muito abstratos, muito imateriais, sentimentos muito imateriais, mas que vão se materializar nas relações imediatas dentro de casa, no dia a dia. E que tudo isso, toda essa dinâmica se agrava muito nessa situação de isolamento. O isolamento social, ele coloca uma lente de aumento nas dinâmicas habituais, para não usar a palavra normais, que é uma palavra muito complicada, nas dinâmicas habituais, nas dinâmicas cotidianas, e coloca muito em evidência as tensões que já ocorrem em termos das disputas em torno da ordem cis-heteronormativa do ordenamento de gênero patriarcal. A gente vê nessa situação de isolamento uma intensificação das desigualdades de gênero, a sobrecarga das mulheres que têm que dar conta de trabalho, de cuidar de filhos, de cuidar da educação dos filhos, de atender às necessidades de educação à distância quando é o caso, de dar conta da casa, de preparar alimentação, de limpeza e tal. Essa sobrecarga das mulheres fica muito evidente. A gente tem uma série de denúncias
do aumento da violência doméstica, e aí em muitas dimensões, né? Violência doméstica não é só aquela violência física, né? Nunca é demais lembrar, mas também a de violência doméstica em termos verbais, a violência psicológica, a violência simbólica. É importantíssimo lembrar que todas essas dimensões são atravessadas pelo elemento religioso, como muitas vezes a pertença religiosa pode ser imensamente libertadora, mas também, com enorme frequência, é usada para reforçar a violência, é usada como um espaço de opressão, e eu tenho certeza que o Éder vai poder falar melhor sobre isso, mas só para sublinhar os efeitos da religião como uma ferramenta de violência no âmbito doméstico também. A gente não pode, para falar sobre essa questão, sobre essa situação que a gente está vivendo, a gente não pode deixar de pensar, quando a gente fala em violência, na possibilidade que já está se vendo do aumento do número de suicídios, pensar na questão do suicídio, no caso da população LGBT, como também uma expressão da violência, de que essa população é alvo. E uma outra dimensão fundamental, que talvez a gente possa, para começar essa conversa, tocar e destacar, é o problema das limitações nesse contexto de comunicação e de conexão. Uma série de fatores que podem contribuir para dificultar a conexão e a comunicação por falta de recurso tecnológico, por falta de conexão de internet, por falta de espaço, de privacidade no espaço doméstico, por falta de infraestrutura na região que a pessoa mora, por dificuldades financeiras, pelo processo todo de adaptação a essa nova situação, às novas rotinas dentro dessa situação de isolamento. Pode se tornar muito difícil estar em comunicação, estar em contato. E a gente precisa lembrar que a população LGBTI, historicamente, sobreviveu, nós sobrevivemos, criando comunidade. E esse é um momento em que, principalmente quando a gente pensa em termos da questão de classe, para muitos de nós, pode estar muito difícil encontrar o apoio da nossa rede de afetos, da nossa rede, da nossa comunidade. Acho que, em termos de considerações iniciais, eu passaria a bola agora para o Éder, para a gente começar a trocar mais nessa conversa. Uhum. Fico pensando, Cris, exatamente nisso que você está dizendo, né? Como que nós sobrevivemos a partir desse movimento de criarmos comunidades e de como a rua e os espaços públicos são salvadores para a população LGBTI. Muitas vezes não é no espaço doméstico, não é no espaço intrafamiliar em que a população LGBTI encontra acolhimento, cuidado, muitas vezes encontra o contrário disso, encontra um processo de violência, encontra um processo de violência verbal, simbólico, físico, uma série de violências que a população LGBTI vive por conta de questões estruturais. A LGBTfobia e todo esse movimento do patriarcado que fica cada vez mais evidente quando o espaço privado ele é cada vez mais requerido por conta do processo de isolamento social, a gente também percebe, diante desse requerimento do espaço privado, um aumento, uma evidência, na verdade, um processo de evidência do patriarcado. Porque o patriarcado ele se forma justamente nesse movimento, né, de divisão entre espaço privado e espaço público, né? Esse espaço familiarista e esse espaço público, ele de alguma forma é um efeito do patriarcado. E de alguma maneira a gente percebe que esse espaço privado sendo requerido, há novamente, né, uma imposição do patriarcado. Uma das coisas que nós estamos percebendo é que essa interdição, por conta de uma questão de saúde, né, das vias públicas, começa a gerar uma série de efeitos para a saúde da população, efeitos de saúde mental para a população LGBTI. E aí uma das coisas que nós vamos percebendo, né, é justamente que a população LGBTI vai ficando cada vez mais sofrendo nesse espaço privado esses efeitos do patriarcado, esses efeitos da LGBTI-fobia como uma questão estrutural. E aí uma das questões que eu queria destacar aqui é que muitos
LGBTIs começaram a criar um processo de autonomia, né, a partir do momento em que começaram a ir para a universidade, principalmente as universidades públicas, começaram a sair das suas casas, das suas cidades, e por conta desse movimento tiveram que retornar. Ou então por outros motivos, motivos financeiros, enfim, variados motivos. E uma das coisas que nós temos percebido, que eu tenho percebido muito na clínica, na minha prática clínica, é justamente o quanto as pessoas vão falando que, ao se deparar tanto com esse movimento de violência, quanto com outro movimento dos processos de isolamento social, que é com um movimento de perceber grande estranhamento dessa pessoa em relação à família, em relação aos pais, avós, tios, tias. Eles têm falado muito sobre uma não relação. As pessoas não têm ou não conseguem criar uma relação, nem que seja nos termos mais mínimos, com essas pessoas. As relações, elas são muito empobrecidas, a fala, a troca de olhares, a troca de palavras é muito empobrecida, muito pouca. Para além de toda a questão da violência, existe também um processo de invisibilização dessas pessoas em casa, simplesmente pelo fato de serem LGBTIs. Isso é uma coisa que tem comparecido muito na minha clínica, através de outros movimentos também de escuta que eu vou fazendo. Eu acho que talvez isso seja importante destacar, que durante o processo de isolamento social, a população LGBTI, que já sofria e já sofre com o processo de invisibilidade, melhor colocando, invisibilidade, está sofrendo mais com esse processo, né? O quanto que o processo de isolamento social vai produzindo uma invisibilidade maior. E isso é uma das coisas que a gente tem percebido. E aí, como efeito disso, né, essa invisibilidade produz processos depressivos, processos de menos-valia, né, processos em que muitas vezes o suicídio acaba sendo um dos melhores recursos, de acordo com essa perspectiva em que o sujeito fica muito apequenado, né, justamente por não ter esse olhar. Nós somos seres sociais, né, nós criamos e vivenciamos esses processos de comunidade, né, e não só como um processo, né, que a gente vai fazendo, mas como um processo de sobrevivência mesmo. Então eu acho que, para poder dar um olhar sobre isso, né, acho que a gente tem algumas questões, porque muitas vezes essas pessoas acabam chegando no espaço de análise, ou no espaço de psicoterapia, ou em algum espaço dizendo que esse lugar é um lugar seguro para ela, é um lugar em que ela pode dizer talvez o único lugar que ela pode se sentir acolhida, se sentir bem, se sentir de alguma forma, né, com alguém que olhe, com alguém que escute, com alguém que de alguma maneira afirme essa existência. E aí eu fico pensando muito sobre um dos efeitos do isolamento social, é justamente essa invisibilidade e essa questão que vai surgindo de um embarreiramento na afirmação da existência para além da questão da violência, e o quanto também esse processo de invisibilidade também não é violento, né? E como ele produz esses processos psíquicos. E como isso incide diretamente sobre os corpos, né? Porque, assim, é uma situação de confinamento, é físico. O confinamento num espaço físico que muitas vezes, ou na maioria das vezes, talvez a gente possa dizer que é muito restrito, e são muitos corpos, e você tem ali um corpo ou mais de um corpo que está invisibilizado. Sim. E como isso afeta corporalmente. Agora, você estava falando da questão do espaço seguro da terapia, né? A gente também não pode deixar de lembrar que nem todo espaço de terapia é seguro. Sim. Né? A gente sabe que nem sempre nem todo mundo tem a possibilidade de ter acesso a um bom profissional ou construir um espaço, ter autonomia para construir um espaço de terapia com um profissional com quem a pessoa possa estabelecer um vínculo efetivamente de confiança, um espaço de terapia que não seja mais um espaço para reproduzir violência. Sim. A gente sabe que isso, infelizmente, é uma realidade muito mais
recorrente do que infinitamente mais recorrente do que deveria ser. Sim. Isso coloca uma questão para a gente, que é para poder pensar como que tem se dado os processos e os espaços, né, de formação em psicologia, os espaços de formação psis, para além do espaço de formação em psicologia, os espaços de formação psis, e como muitas vezes, né, as questões relacionadas à LGBTfobia, ao racismo estrutural, essas questões que são estruturais, né, e que muitas vezes acabam caindo num lugar de individualização e de culpabilização, produzindo mais um efeito, né, psíquico sobre as pessoas, geram, né, um processo que faz com que os profissionais psis acabem não tendo essa sensibilidade, no mínimo, para a gente dizer, né, quando não reproduzem também um processo de opressão e de violência. Então, eu acho que a gente está falando também de um movimento que é um movimento de escuta dentro de um determinado espaço, que é um espaço dentro desse consultório privado, né? E muitas vezes as pessoas acabam tendo, quando elas podem ter, esse acesso via mídias sociais, WhatsApp, Skype, enfim. E a gente está pensando aqui, eu acho que talvez seja uma questão importante para pensar, o quanto nesse momento é importante a gente pensar o SUS como um espaço para que as pessoas possam ter acesso a esses serviços. Porque muitas vezes esse espaço privado de isolamento social tem produzido muitas questões de opressão, de violência, de invisibilidade para a população LGBTI, produzindo efeitos de pânico, de medo, de angústia, efeitos depressivos, ideações suicidas. Esses são alguns efeitos que nós temos percebido. Mas o quanto as pessoas também não têm acesso a um espaço de análise, terapia, psicoterapia, um serviço psi pela via privada, e o quanto que nesse momento o SUS precisa ser um espaço importante de aposta nisso. Justamente as políticas públicas, né, que têm feito muitas vezes um investimento igual ou maior nas ditas comunidades terapêuticas, que pelo contrário, né, produzem uma opressão e utilizam, né, a religião como um espaço opressivo para a população LGBTI. E aí, assim, para finalizar essa parte da minha fala, eu fui um dos organizadores da publicação Tentativa de Aniquilamento de Subjetividades LGBTIs. Uma das coisas que nós percebemos lá, pela Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, junto com o Sistema Conselho de Psicologia como um todo, que organizamos essa publicação, é que, ao oferecermos essa escuta, né, para as pessoas, nós percebemos muitas vezes que a população LGBTI ela é tratada no sentido de direcionada a essas ditas comunidades terapêuticas, que na verdade não são nem comunidades nem terapêuticas, são muitas vezes asilos religiosos, e o quanto que essas pessoas sofrem opressões e tentativas de aniquilamento dentro desses espaços, e o quanto talvez a gente precise investir e apostar, e isso o poder público precise apostar no SUS, inclusive como um lugar que luta contra esses espaços manicomiais, né? E aí, aproveitando para dizer que nós estamos aqui na segunda-feira, dia 18/5, 18 de maio, que é o dia Nacional de Luta Antimanicomial. Esse vídeo está sendo divulgado numa outra data, mas Cris e eu estamos aqui, eu acho que talvez isso seja importante salientar. Que nós... No pós-Dia Internacional de Combate à LGBTI-fobia, sim, exatamente. Nacional de Luta Antimanicomial, né? São muitas datas que convergem em torno do tema que a gente está tratando hoje, né? Sim, exatamente. Mas eu acho que talvez seja importante a gente pensar nesse movimento de luta antimanicomial, nesse movimento, né, de combate à LGBTfobia, que tem, né, a ver com esse processo que a gente está dizendo, o quanto que talvez a gente precise pensar no Sistema Único de Saúde, no SUS e nas políticas públicas, como políticas que possam garantir uma escuta e um cuidado em psicologia, em espaços psis, para populações mais vulneráveis, já que a gente está falando de processos de desigualdade. E aí eu acho que
indissociável pensar as questões de gênero e sexualidade das questões de classe. Eu acho que as questões de classe, gênero e sexualidade precisam sempre ser pensadas em conjunto, né? Num processo que talvez a gente precise considerar. E o fator raça também, né? Perfeito, com certeza. Completamente atravessa, né? Exatamente, porque essas questões estão muito interligadas, né? E então, fica uma trindade, gênero, raça e classe. Exatamente, essa trindade. Bom, acho que ficamos por aqui hoje. Sim, acho que a gente tem um tempo de vídeo, né? E aí eu acho que talvez a gente possa, finalizando aqui, a gente, nesse movimento, né, nesse momento, a gente quer fazer apenas uma interlocução para poder expor algumas questões que vão surgindo por conta do processo de isolamento social, né? Eu acho que talvez vale pensar uma questão, né, já que a gente está vivendo esse processo de isolamento social hoje, e o quanto isso produz, né, efeitos psíquicos danosos para a nossa saúde, o quanto que os manicômios não tratam de forma nenhuma os ditos doentes mentais, os ditos loucos, o quanto Isso, exatamente. O quanto, na verdade, os manicômios são espaços de patologização, espaços de produção de doença, em vez de espaços de cuidado e de escuta e de tratamento, né? Perfeito.